roupa certa para o lugar certo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Jonathan Ferreira dos Santos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1991. Quando as pessoas acham que Deus só se importa com o espírito, elas esquecem que não é isto que a Bíblia diz. Deus quer santidade por dentro e por fora. O apóstolo Paulo ensina isto quando diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:11. E ele mesmo acrescenta: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. 1 de Tessalonicenses 5:23. Entre os itens que fazem parte da santidade está a roupa. Evidentemente que não é só a roupa, mas a roupa também. O que se tem ensinado é que Deus não olha para isto, que Ele quer somente o coração. Mas a palavra de Deus mostra que Ele se interessa por este assunto sim. Boa parte de 1 de Coríntios 11 trata do cabelo da mulher e do uso do véu na igreja. Todo o capítulo 39 de Levítico é sobre as roupas dos sacerdotes. Será que o altar, onde os sacerdotes de Deus hoje ministram, é inferior ao altar da antiga dispensação, aqueles a quem Deus exigiu que estivessem trajados muito bem? Os de hoje podem ministrar de qualquer maneira? De onde tiramos a doutrina que podemos ir à casa de Deus para adorá-lo com qualquer tipo de roupa? Alguém tem dúvida de que há uma influência diabólica em muita coisa que se apresenta como parte da moda? Depois de instruir Moisés sobre todas as peças de roupas dos sacerdotes, Deus ordenou que fossem feitos calções de linho para cobrir a pele nua, irão da cintura às coxas. Êxodo 28:42. Isto está repetido mais 2 vezes no Pentateuco e também no profeta Ezequiel 44:18. Se Deus não se importa, por que tanta repetição no assunto? Em Deuteronômio 22:5 está uma proibição. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. E há, amados irmãos e irmãs, que acham que podem entrar em uma loja, adquirir uma roupa unissex e que para Deus não faz diferença alguma. Cuidado! O que a Bíblia diz é que esta pessoa se torna abominável ao Senhor. Mas se de fato Deus não se importa com o exterior, porque tanto no Velho quanto no Novo Testamento falam tanto deste assunto? O profeta Jeremias diz que o Senhor fará tinhosa as cabeças das filhas de Sião e o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. E descreve em seguida as roupas e os ornamentos que as mulheres do povo de Deus estavam usando naqueles dias. Jeremias 3:16-24. O que se pode notar do texto é que o Senhor esperava que elas se vestissem com singeleza e elas estavam se vestindo com luxúria. Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro recomendam simplicidade no vestir-se. Diz o apóstolo Paulo que as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso. 1 de Timóteo 2:9. O apóstolo Pedro repete quase o mesmo, em 1 de Pedro 13:3. Sei que nesses textos quase só se fala das mulheres, mas isso não quer dizer que Deus as ame menos que aos homens. A razão é que o homem, via de regra, se traja com simplicidade. Quase nunca usa roupa que chama atenção para o próprio corpo. Mas é verdade também que, como sacerdotes de Deus, os homens têm que se vestir corretamente para ministrar ao Senhor.
Se não cuidarmos, em breve teremos homens vindo à casa de Deus de bermuda, e um pouco mais viriam sem camisa, como se estivessem no campo de futebol ou na praia. Mas a pergunta é: como diante de tantos textos da palavra de Deus, pode alguém continuar afirmando que nosso Pai não se interessa com o nosso exterior? Na verdade, Deus vai pedir conta aos crentes que ridicularizam os pastores que querem ensiná-los sobre este assunto. Muitos obreiros podem se tornar fracos neste aspecto por causa do tratamento que recebem quando falam sobre isto. Como são tratados? Retrógrados, ultrapassados, velhos caducos, que mais? O que a Bíblia diz sobre ouvir os seus líderes espirituais? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas 20:20. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por suas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. Os filhos de Deus devem saber que estão vivendo em um mundo corrompido, que se corrompe cada vez mais. Não devem acompanhar a moda, devem ditar a moda própria para filhos santos de um Deus santo, especialmente na época em que estamos vivendo de completa permissividade. Tudo é permitido, menos ensinar o que a Bíblia ensina sobre moral, usos e costumes, o que pode e o que não pode. Qual será a reação a este artigo? Espero que não seja conforme os padrões morais dos nossos dias, mas conforme a vida regenerada pelo Espírito Santo. Oficiei um funeral onde havia mulheres de shorts e de camisetas sem mangas. Será que não é isto falta de respeito para com as pessoas que estavam ali e para com a palavra de Deus sendo ministrada? Que tal se os homens fossem de shorts e sem camisa? Que tal se o pastor fosse de roupa de praia? O argumento não é que Deus não olha para o exterior? Nessa sociedade tão liberal, as pessoas já não estão conseguindo mais discernir que há roupas próprias para situações informais que não devem ser usadas em funeral, ou festa de casamento, ou culto. Porque essas pessoas não experimentam ir ao juiz de direito ou ao promotor usando shorts ou sem camisas? Por que não vão a uma audiência com o governador usando esses trajes? E o nosso Rei e Senhor dos Senhores é menos importante do que eles? Mas é bem isso que o profeta Malaquias propõe ao povo de Deus. Deus diz através dele que o que eles não tinham coragem de apresentar ao governador estavam trazendo para a casa de Deus. Malaquias 1, do 1 ao 14. Ao escrever isto, faço-o movido de alguns sentimentos. Primeiro, cada vez que vejo mais o povo de Deus se deixando conduzir pelos costumes de nossa sociedade, que se torna dia a dia mais imoral, tanto no falar, como no agir, no vestir e em tudo mais. Segundo, que cada vez há menos vozes que se levantam para desafiar este tipo de comportamento. E terceiro, que a frouxidão nos costumes cada vez mais faz parte do próprio culto a Deus. E às vezes é vergonhoso ver os trajes que os membros da igreja usam quando vêm adorar ao Senhor em sua casa. Faço com amor, desejando edificar. Minha esperança é que as pessoas lendo este artigo não só cuidem de suas próprias roupas e de seus familiares, mas também ajudem a acordar outros. Faço com a esperança de estar ajudando o povo de Deus. Pastor Jonathan Ferreira dos Santos, Jornal Mensageiro da Paz, outubro de 1991.